A gente vai ver agora algumas definições de alguns autores aqui que ajudam a gente a entender do que a gente está falando, então, quando eu falo de estratégia e inteligência nas empresas. Então, primeiro, né, o Barney aí, ele diz que estratégia é o padrão de alocação de recursos que permitem a empresa manter ou melhorar o seu desempenho. É a maneira como a empresa decide usar os seus recursos, padrão de alocação de recursos. Na economia em geral, na vida em geral, a gente parte do princípio que não temos recursos para fazer tudo o que a gente quer ao mesmo tempo, né? Os recursos são finitos, são escassos. Se a empresa tem dinheiro, ela não tem pessoal. Se ela tem pessoal, não tem dinheiro. Se ela tem dinheiro e pessoal, não tem tempo. Se ela tem tudo isso, não tem matéria-prima. Se ela tem matéria-prima, não tem máquina, enfim. Sempre vai faltar algum recurso para ela executar todos os planos, tudo que ela quer ao mesmo tempo de uma vez só. Então, o que a empresa precisa fazer? Com inteligência, né, adotar uma estratégia de alocação desses recursos. Então, os recursos que eu tenho, eu vou decidir aonde eu vou pôr. Se eu não tenho recurso para fazer tudo, se eu não tenho tempo, dinheiro, pessoa, matéria-prima, equipamento, para colocar todos os meus planos em prática e resolver todos os meus problemas de uma vez, eu vou escolher quais são os meus problemas mais importantes, mais urgentes, e vou alocando os recursos nesses problemas. Vou decidindo qual é o melhor lugar onde esse recurso vai poder ser aproveitado. Isso aqui fica muito evidente também para a gente na política, né? A política, basicamente, é uma troca estratégica. Quando você troca um governante por outro, o que você está trocando é quem decide a estratégia. Quando você troca um prefeito de uma cidade, um governador ou presidente do país, você está trocando a pessoa que ocupa o nível estratégico aqui, né? O mais alto nível estratégico daquela organização, que é quem formula, que é quem cria, quem decide qual vai ser a estratégia a ser seguida. E basicamente o que muda de um prefeito para outro, de um governador para o outro, de um presidente para o outro, né, de um partido para o outro, é como esse estrategista vai decidir alocar os recursos. Quais são as prioridades que ele tem? Onde ele vai colocar o pouco recurso que aquele país, que aquele estado, aquela cidade tem. Então, isso é estratégia, muitas vezes, para as empresas. Decidir para onde vai o recurso. Né? Decidir onde vai ser colocado o pouco recurso que a empresa tem. Não vai dar para resolver todos os problemas de uma vez. Então, onde você vai atacar? Né? Onde você vai tentar resolver? Vai lá, mais uma aqui, ó. Então, olha o que ele diz. Ó, estratégia é um padrão. Isso é consistência de comportamento ao longo do tempo. Isso é muito interessante para a gente ver nas organizações. A gente consegue sacar se aquela empresa tem um bom pensamento estratégico, uma boa gestão estratégica ou não. Aquelas empresas que não têm um processo estratégico, que não tem uma gestão estratégica muito eficiente, não tem padrão, né? Não tem consistência. Começa a fazer uma coisa hoje, daqui a pouco muda de ideia, começa a fazer outra coisa. Está investindo aqui, aí quando você acha que vai dar certo, daqui a pouco já não está mais, aí começa a fazer outra coisa. A coisa fica meio desconexa, a coisa fica meio solta, né? Parece que ela vai tentando, ela vai especulando, assim. Agora, quando uma empresa tem uma boa gestão estratégica, ela escolhe um caminho, ela escolhe um foco. E ela vai ter um padrão de comportamento, uma consistência de comportamento ao longo do tempo em direção a esse objetivo, a esse padrão. É isso que vai garantir o crescimento da empresa, né? Um crescimento sustentável. Uma empresa que tem estratégia, você percebe padrão, você percebe a coisa mais padronizada, né? Você percebe ali um direcionamento das coisas. É isso que a estratégia faz, coloca as pessoas todas para caminhar numa mesma direção. E às vezes acaba até falando a mesma coisa, né? Reproduzindo o mesmo pensamento. Aqui, ó, do Hidalberto Chiavenato, né, um autor brasileiro, a especialidade dele não é estratégia em si, né, não é gestão estratégica, mas tem esse texto dele aqui, onde ele fala um pouquinho a respeito de estratégia e ele faz essa listinha. Né? Então, quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando dessas coisas aqui. Né? E eu acho bacana essa lista aí, porque dá alguns elementos para a gente do que é a ideia de estratégia. Então, olha lá. Ó. Estratégia é um comportamento global e sistêmico da empresa. É isso que a gente estava falando. Se a empresa está se comportando, todo mundo que faz parte da empresa se comportando de uma maneira sistêmica, significa que alguém organizou a bagunça, né? Significa que alguém deu uma ordem ali e colocou todo mundo para caminhar em direção a um mesmo objetivo. Representa o comportamento da empresa
diante de seu ambiente externo. Só se fala em estratégia como uma reação ao ambiente. Se a empresa não está prestando atenção ao seu ambiente, nem faz sentido falar de estratégia lá dentro. O grande exemplo que a gente tem é o que toda empresa está vivendo no momento, que é o impacto da pandemia, dessa crise sanitária e agora na crise econômica também. Toda empresa vai ter que reagir. Eu vou ter que encontrar uma forma de sair dessa. Não dá mais para manter as coisas como estavam, fazer a mesma coisa não vai funcionar. Empresa que continuar fazendo igual fazia antes vai quebrar, vai fechar. Se já não quebrou, já fechou. Então elas vão ter que buscar uma alternativa. Buscar alternativa é reagir ao ambiente. Então, o ambiente mudou, eu vou ter que achar uma solução, reagir a essa mudança que aconteceu no ambiente. Importante, estratégia é sempre focada no futuro, longo prazo. Estratégia não diz respeito ao passado da empresa. A empresa pode ter um passado brilhante numa área e ela ter uma estratégia para fazer uma coisa totalmente diferente a partir daqui. É claro, o passado da empresa é importante, ajudou a construir o know-how que ela tem, trouxe a empresa até aqui, mas estratégia é daqui para frente. O inimigo mudou, o cenário mudou, o mundo mudou, então não adianta eu levar as coisas que eu trouxe do passado para o meu futuro, eu tenho que achar um outro caminho em direção ao meu futuro. É isso que é estratégia. Não tem como fazer estratégia do passado nem do presente. Estratégia é só para frente, né? Só no futuro da empresa. A estratégia é discutida, formulada, definida e decidida no nível institucional da empresa. O nível institucional é esse daqui. A gente está chamando aqui de nível estratégico, mas ele também é conhecido como nível institucional. O nível gerencial também é conhecido como nível intermediário, o nível operacional também é conhecido como nível técnico. A estratégia, ela é definida, decidida, formulada no nível institucional da empresa. Você tem um extrato superior da empresa, um nível superior da empresa, que as pessoas que estão naquele nível lá têm como função, é a atividade dela, né, é a vida dela, formular, criar, pensar a estratégia da empresa. É muito legal, assim, você ver, às vezes, conversando com pessoas aí das empresas, né? Muitas vezes a pessoa não tem noção disso, ela critica o chefe, né? Fala, meu chefe fica lá na sala dele, ele fica lá olhando para a tela, fica lá olhando para o computador, fica lendo jornal, ele não trabalha, e aí fica cobrando o resultado da gente, e aí quer que a gente entregue resultado. Não é que ele não trabalha, é que o trabalho dele é de natureza diferente, o trabalho dele é criar estratégia. Ele tem que ler o jornal, ele tem que assistir TV, tem que ouvir rádio, tem que se informar. Faz parte, se ele não estiver fazendo isso, a empresa fica sem rumo, a empresa fica sem norte. Tem uma parte na empresa, que é essa parte do nível institucional ou estratégico, que existe para criar a estratégia, é a função dela, pensar, tá ali para pensar, quebrar a cabeça, escolher qual é a estratégia da empresa. Então, algumas pessoas, poucas pessoas nas empresas, às vezes meia dúzia ali, né, é o diretor da empresa, mais alguns funcionários de confiança, ou se é uma empresa grande, é o CEO e os vice-presidentes, 10 pessoas no máximo, né? Sempre poucas pessoas ali que fazem parte desse nível super institucional, ali, super estratégico da empresa, eles que vão criar e vão formular a estratégia. E aí a execução da estratégia requer um esforço conjugado de todos os níveis e participantes da organização. Então, daí você tem o outro nível, a outra parte da empresa que vai executar a estratégia. Isso é fundamental, guia de sobrevivência nas empresas, aí, em qualquer emprego que a gente tenha, né? Você tem que saber se você está na função de criar a estratégia, de formular a estratégia, ou se você está na função de executar a estratégia. Se você está na função de executar a estratégia, você é aquele soldado que tem que obedecer, que se você não for atacar o inimigo, mesmo sabendo que você vai morrer e tentar voltar, né, não vai dar certo. Ah, mas então eu não tenho voz, não posso falar, não posso reclamar, não posso dar opinião. Dependendo da empresa, não. Né? Dependendo de qual que é a postura da empresa em relação à estratégia, ela deixa isso bem marcado, ela deixa isso bem delimitado. Né? Eu lembro que eu já ouvi isso de chefe meu, né? Foi frustrante, foi decepcionante. Eu trabalhava numa empresa e tal, estava conversando com o patrão, aí eu fui conversar com ele, eu já cheguei falando assim, então, eu estava pensando, ele já me interrompeu, já não deixou eu continuar. Ele falou, você estava o quê? Não, eu estava pensando sobre aquele problema. Ele falou, você estava o quê? Eu falei, eu estava pensando. Aí ele falou assim, você é pago para pensar ou você é pago para ir lá e produzir? Ele nem quis ouvir, né, a opinião que eu tinha. Ele me colocou no meu lugar, que era o lugar de executar a estratégia. Isso acontece muito, assim, quando a empresa passa por um processo de transição, quando ela passa por um processo de mudança institucional, quando ela muda de dono. Quando a empresa muda de dono, você está trocando o estrategista e colocando o outro no lugar. Esse outro que entrou no lugar,
ele tem outra abordagem, ele tem outra estratégia. Dificilmente ele vai seguir a mesma estratégia de quem já está lá. Então ele vai fazer de tudo para implantar a estratégia dele. Se mudou o dono, se mudou a diretoria da empresa, sinto muito, né? Vai mudar a estratégia, vai mudar o jeito que a empresa trabalha, não tem jeito. Então ele chega lá e fala, olha, tem que mudar, a partir de agora a gente vai mudar. Está até dito aqui, né? Significa sempre um movimento de mudança organizacional. A estratégia sempre é mudança. Aí a pessoa fala assim, olha, a gente precisa mudar, a gente tem que produzir mais, você tem que melhorar, vai ter que mudar o jeito de trabalhar. E aí, às vezes, você está acostumado com o seu jeito, você está acostumado com a maneira como você trabalha. Você vai resistir, você vai falar assim, não quero mudar, né, vou continuar assim e tal. E aí você não se empenha muito para fazer a mudança que aquele novo gestor, que aquele novo estrategista quer. O que ele acaba fazendo? Esse estrategista estava mandando as pessoas falar, olha, muda, vamos fazer diferente a partir de agora. Quem recuou, quem não quis mudar, o que ele fez, né? Então é como se aquela pessoa fosse tirada, não porque ela é um profissional ruim, né? Não porque ela não produzisse, mas é porque eu preciso colocar uma outra pessoa no lugar com a cabeça fresca que vai aceitar a mudança que eu estou propondo mais rápido. Então, muitas vezes, para a empresa mudar mais rápido, ela acaba mudando gente, acaba mudando as pessoas. Porque tem uma pessoa que formula e é outra que vai executar. Quem formula tem que convencer a pessoa que vai executar. No exército, convencia na bala. Nas empresas, tem que convencer na base da comunicação, na base da boa gestão. É sempre um movimento de mudança. Empresa que quer ser estratégica está reagindo ao ambiente. O ambiente muda o tempo todo, então ela tem que mudar o tempo todo também, mas é uma mudança dirigida, uma mudança orientada, né? Você percebe que a empresa está no caminho certo, e deve ser definida em um planejamento estratégico. Planejamento estratégico é a hora de colocar a estratégia no papel. Tem uma hora que você tem que pegar essa estratégia, tirar da sua cabeça e passar no papel para todo mundo saber, todo mundo entender o que você está querendo. E aí, último slide aí para a gente conversar. Estratégias são decisões antecipadas. Quando a empresa tem uma boa estratégia, um bom planejamento estratégico, ela se prepara para aquilo que está por vir. Ela decide agora o que ela vai fazer depois. Ela está olhando para o futuro e fala assim, olha, quando isso aqui acontecer lá no futuro, a minha ação, a minha atitude vai ser essa daqui. Ela já tem uma resposta, ela já tem uma decisão antecipada sobre qual vai ser a postura dela quando uma determinada coisa acontecer. E aí, a estratégia mais adequada seria aquela que neutraliza as ameaças, né? Então, uma boa estratégia tem que blindar a empresa das ameaças externas. Nesse momento, a grande ameaça que a gente está vivendo é a crise econômica que vem depois da pandemia. As empresas têm que saber neutralizar essa ameaça de alguma maneira, o que não é fácil. A gente tem que explorar as oportunidades que aparecem. Toda mudança traz uma oportunidade com ela, a gente tem que entender qual é essa oportunidade e tentar aproveitar. E, ao mesmo tempo, minimizar as suas fraquezas internas. Se você não tem arma para todo mundo, a sua estratégia tem que minimizar isso, tem que dar conta de você conseguir fazer o que tem que ser feito mesmo com poucos recursos.